Meu Deus, não fazem isso. Começo por ti, José Gama. Qual é o seu ponto prévio? E há muitos assuntos que estão a marcar a realidade do país. Queria ouvir o seu ponto prévio nesta edição de hoje. O ponto prévio iria para o caso do Osvaldo Caolo, o ativista que foi preso já desde julho. Há informações a circularem e a serem reportadas também pela DW de que ele estará doente, sem assistência médica, não está a ter acesso a nada. Até dente de alho que a família tentou levar para ele não permitiram, ou não tem estado a permitir a entrada, foi transferido para o Calomboloca e era suposto ele ir já a julgamento, mas nós estamos a ver que este é daqueles casos que o regime prende, vai manter a pessoa encarcerada durante um ano, depois vai soltar, não vai a julgamento nem nada, mas usa a própria justiça para retardar a permanência dele na prisão, e isso é uma espécie do chamado a pré-condenação que as autoridades fazem sem que haja a sentença. Fizeram isso com a NET, com Tanais, sobretudo com Tanais, com Luther King, desta forma estes tipos de prisões que levam quase uma eternidade sem julgamento, justamente para penalizar e causar mal às pessoas. E não se vê necessidade de um Estado estar a castigar, estar a querer manter o seu cidadão privado da sua liberdade, independentemente do erro que ele tenha cometido, se ele cometeu algum crime, que seja julgado pelo crime e não usar os meios ou aparelho de justiça para se vingarem ou penalizarem o Osvaldo Caolo. José Gama, como é que esse assunto está a ser acompanhado pela comunidade internacional? Sabemos que ultimamente há algum particular interesse para esses assuntos que acontecem no nosso país, ou este é daqueles casos que também entra no esquecimento do interesse da comunidade internacional, uma vez que muitos estão a vê-lo como um preso político? Sim, esse é daquele tipo de caso, no caso do Osvaldo, pronto, ele é uma figura que já traz um histórico de ter feito parte dos 15 mais 2, é muito interventivo, exerce uma liderança no meio social onde ele habita e frequenta, e isto enquadra-se também, tem respaldo no relatório recente, a semana passada que saiu, em que analisava o crescimento global ou o declínio da democracia no mundo, e Angola era apresentada também como um dos segundos países dos Palopes ou dos países de expressão portuguesa que a democracia não estava boa, e apontava-se esses casos de prisões arbitrárias, essa violência de Estado contra o cidadão. Isto que está-se a fazer contra o Osvaldo é uma violência que o Estado está a praticar contra um cidadão. E é justificável esses comportamentos quando sabemos que o presidente João Lourenço, não tão distante assim, recebeu o prémio sobre o grande homem da paz no continente africano. Não entra em contradição quando se claramente, com base nesses comentários, nessas apreciações que vão sendo feitas, numa clara violação dos direitos humanos. E quem fala desse assunto pode também falar sobre o excesso, e assim os analistas já, quem é especializado em direito, já fez uma apreciação negativa sobre a questão do Magena, que está há mais de um ano preso. Agora começou o julgamento, mas uma prisão preventiva, salvo o erro, aqui temos 2 juristas
que ultrapassa os limites estabelecidos pela prisão preventiva. Ainda assim, o Estado angolano continua a fechar os olhos às reclamações que são feitas em volta dessa prisão, dessa e de outras prisões, quando tem um condão político por detrás desta detenção. O caso do Mangenas é um dos exemplos mais perfeitos que temos do tipo de retaliação que as autoridades fazem contra o cidadão usando as prisões. O Mangena até foi preso, foi deportado de Moçambique para um propósito, chegou com aquela escolta toda e foi preso depois em Luanda também por um propósito, agora está a ser julgado também por um outro propósito, que é de crime de calúnia em difamação contra um ex-ministro. Ele já está preso faz tempo, ele poderia muito bem estar a responder em liberdade, mas foram sempre retardando para lhe manterem ainda na cadeia. E como dizíamos, é o método que as autoridades optaram por fazer já desde esse mandato de João Lourenço, que são essas prisões que para manter a pessoa na cadeia. Por exemplo, já não interessa até mais de condenar o Mangenas, porque ele já foi castigado, já está na cadeia há cerca de 2 anos. Se calhar, mesmo se for condenado, ele, pelo menos, pronto, cumpriu já as sentenças antecipadas, e esse é um caminho que não deveria ser, sobretudo numa altura que Angola está a liderar a União Africana. Isso dá um mau exemplo. Estamos aqui a pregar a paz, a pregar a justiça social, e cá em casa estamos com uma justiça a ser usada para retaliações, para uma justiça toda ela corrupta e em crise. Portanto, por um lado estamos a pregar uma coisa, por outro lado somos nós que estamos mesmo a destruir a imagem e a reputação que o Estado deveria ter. Ok, José, muito bom. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,